Olá, turma do sexto ano, seja bem-vindo à nossa aula de Geografia, professor Robson. Hoje nós vamos começar com um novo tema, sobre identificar o consumo dos recursos hídricos e o uso sustentável das principais bacias hidrográficas, né? Então, para ilustrar, coloquei a figura do planeta com uma torneirinha, né? Seria bom que de vez em quando a gente tentasse se educar e educar os outros como utilizar os recursos hídricos, né? Que já estão em escassez, né? Então, muito bom a gente passar por essa reflexão sobre o uso dos recursos hídricos. Né? Então, vamos lá. Primeiro, vamos ver água versus recursos hídricos. A água como substância está presente em toda parte, mas o recurso hídrico, entendido como um bem econômico e que pode ser aproveitado pelo ser humano dentro de custos financeiros razoáveis e relativamente mais caro. É um recurso fundamental para o desenvolvimento da vida e de sua manutenção, para as atividades humanas, como transporte, agricultura, indústria e lazer. Dependemos diretamente da existência da água, em grande quantidade e com boa qualidade. Bom, aí eu fiz um pequeno recorte, né, lá do livro de vocês, para a gente abordar o conteúdo dentro do livro, certo? Vamos lá. Recursos hídricos está no percurso 25, se eu não estou enganado, mas é isso mesmo, acredito. Os recursos hídricos correspondem às águas superficiais e subterrâneas, disponíveis em uma região ou bacia hidrográfica, que podem ser obtidos para uso das atividades humanas. De acordo com a ONU, Organização das Nações Unidas, essas águas correspondem a menos de 1% do total das águas do nosso planeta. Existe estreita relação entre recursos hídricos e vários fenômenos que ocorrem no nosso planeta, sobretudo aqueles associados ao clima, à precipitação na forma de chuva, granizo e neve, e temperaturas relacionadas com a radiação solar e irradiação de calor pela Terra, certo? Assim como os ventos e a cobertura vegetal são fatores que exercem grande influência na distribuição dos recursos hídricos e, por esse motivo, são considerados nos estudos da hidrologia. Consulte o mapa, a figura 6, na parte 106, na página 106, na próxima, né? E localize as regiões de clima deserto, semiárido, nas regiões onde predomina esse clima, dificilmente chove e água escassa. Nas regiões de clima equatorial e tropical, as temperaturas são elevadas e as chuvas são no decorrer de todo o ano, né? Pronto, ó. O mapa que ele manda a gente ver é esse aqui. A região desértica está ali do lado da África, né? Você já vê ali que menos de 500 penúria absoluta, não tem água praticamente, né? Então ele pede para a gente olhar e ver onde é que está esses lugares onde é seco, o deserto. Bom, águas subterrâneas. Águas subterrâneas é a água que existe embaixo da superfície terrestre, além da zona de raiz da vegetação. Aí vocês estão vendo aqui que a zona de raízes estão aqui e ela vai muito mais abaixo dessa zona, né? As reservas subterrâneas se formam a partir da infiltração de água da chuva pelos poros do solo e das rochas, né? A zona não saturada, chamada também de zona de areação, e a área em que os poros e solos das rochas encontram-se preenchidos por ar e água.
A zona saturada, os pontos das rochas ficam totalmente preenchidos por água. No limite entre as duas zonas, forma-se uma superfície chamada lençol freático. Aí tem a imagem, vocês estão vendo a imagem, né, da figura. Aí ele vai falar um pouco sobre o aquífero, né, aquíferos. Quando a água se acumula em grande quantidade embaixo da superfície, formam-se os aquíferos, ou seja, formações geológicas que armazenam água e constituem grandes reservatórios naturais desses recursos. Os aquíferos formam o maior depósito de água doce no estado líquido do mundo, superando o volume de água de todos os rios e lagos. Eles abastecem os rios e as nascentes e, em razão disso, compreende-se porque muitos rios mantêm suas águas ao longo de todo o ano e não secam, mesmo durante os períodos de estiagem. Os recursos hídricos disponíveis nos aquíferos são muito explorados para abastecimento da população na cidade, para irrigação agrícola e para uso industrial. As áreas de superfície nas quais as águas das chuvas infiltram e reabastecem os aquíferos são chamadas de área de recarga. Aquelas como se fosse um local onde está recarregando o aquífero, né? Nessas áreas é importante evitar construção, edificações que provocam impermeabilização do solo, e atividades que causam a contaminação das águas subterrâneas. A legislação de muitos países, inclusive o Brasil, considera a área de proteção máxima a área de recarga dos aquíferos e a restringe, né? Aí ele mostra como é aqui, ó, todo o procedimento, né, da bacia. Né? Vamos fazer agora um tour pelas algumas informações. Ó. O uso da água no Brasil. Vazões retirada 1.600 metros por segundo. A urbana fica 26, a irrigação 46, a industrial 18, a rural 3 e a animal 7% do uso da água. Aí ele mostra aí os recursos hídricos versus distribuição da população. Ele pegou o mapa do Brasil, mostrando as regiões, né, a distribuição da água potável e a população. Por exemplo, vamos para o Nordeste. O Nordeste tem 53 milhões, né, de pessoas, 27,7% da população. E ela tem o uso de 3,3% da água. Então, nós vimos uma quantidade ainda um pouco baixa, né, no Nordeste. Né? O ponto que tem mais sempre é a região norte, o Amazonas, o Rio Amazonas, está com 68,5%. É um número muito expressivo, né? Está ali na região Amazônica. Então, aí você pode ver, analisar cada ponto disso aí. Os recursos hídricos do Brasil. O Brasil possui 12% das reservas hídricas de água doce do planeta, 80% estão na bacia amazônica para atender apenas 5% da população brasileira. 20% são para atender o restante do país, onde distribui 95% da população. 40% da demanda nacional são efetuadas por captação subterrânea. Calcula-se que 10 mil poços são perfurados por ano no país. 10 mil poços. Aí ele fala da ocupação humana versus recurso hídrico. No Brasil, 80% da população em áreas urbanas. Nos estados mais desenvolvidos, esses números chegam até a vizinhança de 90%. Em condições atuais de disponibilidade versus demanda, na maior parcela do território brasileiro não existe déficit de recursos hídricos. A disponibilidade de uso de escassez. Algumas reflexões. Observando em relação entre a oferta e o consumo, percebe-se que a Oceania, a América, a Ásia e a África possuem maiores superávites de água do mundo. Aí é só um esboçozinho sobre o que acontece fora do Brasil. A distribuição de água cobre a maior parte da superfície terrestre, 3/4, forma a camada conhecida como hidrosfera. Aí ele tem, para efeito de planejamento e gerenciamento, o Brasil adotou em seu Plano Nacional de Recursos Hídricos uma divisão
do país em 12 regiões hidrográficas, organizadas segundo a localização das principais bacias hidrográficas. São elas aqui, né? Estão bem distribuídas as regiões hidrográficas para controle da água, né? Mostra aí distribuição dos recursos hídricos no Brasil, região sul, sudeste, centro-oeste e nordeste, como está naquele mapinha lá, né? É a região aqui, ó, a maior concentração. Principais problemas do mundo: a demanda recente de diferentes tipos de utilização, né? Necessidades hídricas da população industrializada, produção hidroenergética, as atividades agropecuárias, poluição das áreas superficiais e subsuperficiais, erosão dos solos, assoreamento dos cursos da água, enchentes e escassez de água, né? Parte do gerenciamento da água é o conjunto de ações governamentais destinado a regular o uso, controle e preservação da água. No Ceará, este gerenciamento vem sendo realizado por bacias hidrográficas, unidade de planejamento. Aí um desenhozinho para vocês ter uma. Precisa economizar para não faltar. E ele dá algumas dicas, desliga o chuveiro, né? Adota o hábito de usar vassoura e não mangueira. Tudo isso para evitar o consumo exagerado desse líquido precioso. Na situação de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. A gestão deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. Bom, a bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação do PNRH, certo? E a atuação do SINGRE. A gestão de recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com participação do poder público, dos usuários e da comunidade. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido o assunto. Se não, revisa, assiste novamente, pesquisa um pouquinho mais na internet e se prepara para as atividades. Até a próxima aula. Eu espero por vocês, tá bom? Tchau!